Então, pessoal, vamos continuar resolvendo integrais, certo? Pelo método de substituição trigonométrica. Então, eu tenho aqui esse primeiro exemplo. dx sobre x ao quadrado vezes raiz de x ao quadrado mais 4. Então, a gente observa que a gente tem aqui a raiz de x ao quadrado mais 4. E isso quer dizer, né, que me lembra aquela relação onde a gente tem que x ao quadrado mais a ao quadrado. A gente vai utilizar que x é igual a vezes tangente de θ, como foi mostrado na última videoaula. Então, nesse caso aqui, quem é o meu valor de a? Se eu tenho 4, a vai ser 2, né? Então, a é igual a 2, né? Logo, x vai ser igual a 2 vezes a tangente de θ. Então, quem é minha derivada de x com relação a θ, certo? Vai ser 2 vezes a derivada da tangente de θ é secante ao quadrado de θ. Ou seja, dx é 2 vezes a secante ao quadrado de θ dθ. Quem é meu dx? dx é 2 vezes a secante ao quadrado de θ dθ. Quem é x? X é 2 vezes a tangente de θ. Então, ao quadrado eu vou ter 4, né? Tangente ao quadrado de θ. Raiz de... Quem é x ao quadrado? 4 vezes tangente ao quadrado de θ mais 4. Então, fiz as minhas substituições de x por θ. E agora é só simplificar. Então, aqui eu vou ter 2 sobre 4. Então, simplificando aqui, né? Secante ao quadrado de θ dθ vezes tangente ao quadrado de θ. E aqui, pessoal, eu posso colocar esse 4 em evidência. Então, a raiz de 4 vezes tangente ao quadrado de θ mais 1. Então, quem é tangente ao quadrado de θ mais 1? A gente já tinha visto essa identidade. Então, eu posso dizer que a minha integral vai ser secante ao quadrado de θ dθ sobre 2 vezes a tangente ao quadrado de θ vezes a raiz de secante ao quadrado de θ, certo? Então, agora é só a gente fazer as simplificações. A gente não pode esquecer que tinha um 4 aqui multiplicando, certo? O 4 aqui multiplicando. Então, o quadrado vai cortar com a raiz, e a gente não pode esquecer de simplificar o 4, ou seja, a raiz de 4. Reescrevendo aqui minha integral, né? Secante ao quadrado de θ dθ. Então, 2 vezes a tangente ao quadrado de θ. Então, a raiz de 4 é 2. O quadrado cortou com a raiz, sobrou secante de θ, certo? Então, continuando a simplificação, eu vou ter esse secante de θ, vai cortar com esse meu quadrado aqui, certo? E vai me restar aqui, eu vou ter 4, ou seja, 1 sobre 4, 1 quarto de secante de θ dθ, certo? Sobre a tangente ao quadrado de θ, certo? Então, tangente ao quadrado de θ. Então, pessoal, para responder essa integral aqui, eu vou tirar esse 1 quarto como constante para o lado de fora, e eu vou ter a integral, eu vou repetir, certo? Então, vamos transformar tudo em seno e cosseno. Quem é secante? A gente sabe que secante é 1 sobre cosseno de θ, né? Então, isso aqui está dividido por tangente ao quadrado de θ. É a mesma coisa que eu dizer que isso aqui é 1 sobre tangente ao quadrado de θ, certo? dθ. Então, 1 quarto, né, da integral. Quem é tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Se eu inverter, no caso, né, eu vou ter 1 sobre cosseno de θ vezes... Então, o inverso da tangente, cosseno ao quadrado de θ sobre
seno ao quadrado de θ, né? Então, esse meu quadrado vai cortar com esse cosseno de θ, e eu vou ficar com a integral de, no caso, 1/4 da integral de cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ, certo? Então, 1/4 da integral de cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ. Então, essa integral aqui a gente vai fazer por substituição. Então, eu vou chamar seno de θ de u. Quem vai ser o meu du dθ? Derivada do seno de θ é cosseno de θ, ou seja, meu du, né, vai ser igual, na verdade, meu dθ, né, vai ser du sobre cosseno de θ. Então, substituindo aqui, eu vou ter 1 sobre 4, a integral de cosseno de θ sobre u ao quadrado. Quem é meu dθ? É du sobre cosseno de θ. Então, esse meu cosseno de θ vai cortar com o meu cosseno de θ e vai me restar 1/4 da integral de du sobre u ao quadrado, certo? Então, para responder essa integral aqui, né, esse u elevado ao quadrado, a gente joga para cima com o sinal invertido, então fica u elevado a menos 2. Então, eu vou ter menos 2 mais 1, u elevado a menos 1, sobre menos 2 mais 1, ou seja, menos 1, mais a minha constante c. Então, a minha integral vai ser menos, né, daqui, então, menos 1/4 vezes u elevado a menos 1, mais a minha constante c. Mas quem é meu u, certo? E já jogando para baixo com o sinal invertido da minha potência. U é seno de θ, ou seja, 1/4, 1 sobre 4 vezes o seno de θ, mais a minha constante c, certo? Então, resolvi aqui a minha integral, e agora a gente precisa trazer de volta a variável x, certo? Vamos montar o nosso triângulo. No caso, eu tenho um ângulo θ, né, isso. E quem é o meu, aqui no caso, se a gente vier aqui em cima, ó, quem é a minha tangente de θ? Tangente de θ é x sobre 2. E a gente sabe que a tangente de θ é o cateto oposto sobre a adjacente, ou seja, x e 2. Quem vai ser a minha hipotenusa? Então, minha hipotenusa vai ser x ao quadrado, né? Mais 2 ao quadrado. Então, essa aqui é a minha hipotenusa, certo? E agora eu posso substituir, porque quem vai ser o meu seno de θ? Seno de θ, não é isso? É o meu cateto oposto, ou seja, x sobre a minha hipotenusa, que é raiz de x ao quadrado mais 4. Então, minha solução final da integral, se eu tenho aqui embaixo seno de θ, certo? Eu posso jogar ele para cima invertendo essa fração. Então, eu passo a ter o menos, né? Então, eu tenho em cima x ao quadrado mais 4. E embaixo passa o x multiplicando o 4, ou seja, sobre 4x mais a minha constante c. Então, essa aqui é a solução da minha integral, não é isso? Do exemplo 1, certo? Então, pessoal, mais um exemplo, certo? Eu tenho a integral de dx sobre a raiz de 25x ao quadrado menos 4. Então, a gente vai ter que fazer uma modelagem, porque a gente precisa transformar essa raiz na raiz do caso padrão, ou seja, nesse caso aqui vai ser x ao quadrado menos a ao quadrado.
para a gente poder aplicar a substituição, né, de x igual a A vezes a secante de θ. Então, para a gente modelar isso aqui, eu vou trazer para cá, certo? Do lado. Então, eu tenho 25, raiz de 25, x ao quadrado menos 4. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é tirar esse 25 desse x ao quadrado. Então, eu passo a ter 25, né, isso, colocando em evidência que multiplica x ao quadrado menos 4 sobre 25. Então, eu tenho a mesma coisa aqui, ó, 25 vezes x ao quadrado, 25x ao quadrado. 25 vezes menos 4 sobre 25, 25 vai cortar com 25 e vai ficar só menos 4. Então, o que eu posso fazer agora? Se eu tenho aqui a multiplicação, eu posso tirar a raiz só do 25 e manter essa parte aqui, de x ao quadrado menos 4 sobre 25. Então, raiz de 25 é 5, então 5 vezes a raiz de x ao quadrado menos 4 sobre 25, pessoal. Então, agora eu pergunto, quem é o meu valor de A, certo? Porque eu preciso ter A ao quadrado, ou seja, se eu colocar aqui, eu tenho 2 sobre 5 ao quadrado, concorda que é a mesma coisa que isso, né? Isso. 2 ao quadrado, 4, 5 ao quadrado, 25. Então, eu consegui achar o meu valor de A, que é 2 sobre 5. Ou seja, o meu x passa a ser 2 sobre 5 vezes secante de θ. Então, pessoal, minha derivada de x com relação a θ, eu vou ter 2 sobre 5. A derivada da secante, pessoal, a gente sabe que é secante de θ vezes tangente de θ, certo? Então, pessoal, o meu dx é 2 sobre 5 secante de θ vezes tangente de θ de θ. Então, agora é só a gente fazer a substituição aqui na integral, certo? Quem é meu dx? Então, 2 sobre 5 secante de θ vezes tangente de θ de θ sobre a raiz de 25 vezes x ao quadrado, ou seja, eu vou ter 2 sobre 5 ao quadrado, a gente sabe que dá 4 sobre 25 vezes secante ao quadrado de θ menos 4, certo? Então, simplificando agora, eu vou ter 2 sobre 5 vezes secante de θ vezes tangente de θ de θ sobre, então, esse meu 25, certo? Vai cortar com esse 25 e eu vou ter a raiz de 4 vezes secante ao quadrado de θ menos 4. Então, eu vou colocar esse meu 4, certo? Em evidência, então, 4 vezes secante ao quadrado de θ, certo? Menos 1, né? Coloquei o 4 em evidência. Então, quem é secante ao quadrado de θ menos 1? Certo? Na identidade trigonométrica que a gente tinha feito, a gente sabe que eu vou ficar com a integral de 2 sobre 5 vezes secante de θ vezes tangente de θ de θ sobre 4 vezes a tangente ao quadrado de θ, certo? Que é igual a secante ao quadrado de θ menos 1. Ou seja,
esse meu quadrado vai simplificar com a raiz, e a gente não pode esquecer desse 4, né? Ou seja, aqui embaixo eu passo a ter 2 vezes a tangente de θ, e em cima eu vou repetir tudo, certo? Secante de θ vezes tangente de θ dθ. E agora a gente vai cortar essa tangente com essa tangente, e eu passo a ter, simplificando aqui também, certo? 2 sobre 5, ou seja, 1 sobre 5 vezes a secante de θ dθ. Então, quem é a integral da minha secante de θ? Quem é a integral da minha secante de θ? Então, vou repetir 1 sobre 5, que é a minha constante, certo? A integral da secante de θ é o ln da secante de θ mais a minha tangente de θ, certo? Mais a minha constante c. Então, agora é só fazer a substituição, utilizando qual método for mais interessante e mais prático para você. Eu vou utilizar aqui o triângulo. Então, eu vou ter meu ângulo θ. Então, para achar os meus catetos opostos, eu tenho aqui, ó, que x é igual a 2 sobre 5 vezes a secante de θ, certo? Ou seja, eu vou ter 5x sobre 2 igual a secante de θ. Mas quem é a secante de θ? Secante de θ é o cosseno de θ, que é o inverso, ou seja, 2 sobre 5x é igual ao cosseno de θ, certo? Invertendo aqui. Ou seja, quem é cosseno de θ? É cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Logo, então, minha hipotenusa é 5x e meu cateto adjacente é 2. Para achar o meu cateto oposto, então eu vou ter 5x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, mais meu cateto oposto ao quadrado. Ou seja, cateto oposto ao quadrado é igual a, certo? 25x ao quadrado, né? Porque o 5 ao quadrado e o x ao quadrado. Menos 4, ou seja, meu cateto oposto é igual a raiz de 25x ao quadrado menos 4. É exatamente igual à minha função da integral, certo? Sempre, sempre. A gente só faz aqui para realmente verificar. Então, meu cateto oposto, né, 25x ao quadrado menos 4. Então, agora é só fazer a substituição. Eu vou ter 1 sobre 5 do ln da secante de θ. Quem é a secante de θ? Secante de θ é 5x, né, sobre 2, mais a tangente de θ. Quem é tangente de θ? Tangente de θ, a gente sabe que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, raiz de 25x ao quadrado menos 4 sobre 2, mais a minha constante c. Então, está aqui a solução da minha integral, certo? Utilizando o método da substituição trigonométrica. Então, pessoal, estamos encerrando aqui, certo? Então, até a próxima. Se gostou do vídeo, deixa o like aí, siga o canal e obrigado.